Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer o react pra vocês, muito nostálgico, ainda mais pra mim, que é o resumo completo de Fairy Tail, linha cronológica, né? Lá do canal do Anime no Kokoro, eu já trouxe alguns resumos, reacts de resumos de histórias, como de Kimetsu no Yaiba, One Piece e Kimetsu no Yaiba. Eu acho que tudo desse canal, vou deixar aqui em cima no card, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E na playlist tem vários outros resumos de histórias de jogos também. Tá? Então recomenda alguma coisa aí pra mim. Se inscreve e deixa o like porque é muito importante e isso ajuda demais, tá bom? E Fairy Tail é um anime que eu gosto muito, é um dos meus animes favoritos, uma das minhas obras favoritas, muito nostálgico, muito shonen, sabe? Shonen até demais, simples até demais, mas eu amo esse universo, eu amo esses personagens. Se você gosta de produtos de anime, ofertamonstro.com, Nanda 10, ganhe 10% de desconto ou compre mangás HQs com o meu link da Amazon, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora ver como é que ficou. Gente, Trabalhava, era chamado... Vixe. Credo. Sempre tem um problema. Sempre. E na sequência tiveram... Pera. Vixe, mano. Então tá bom, então. É isso. Se inscreve e bora. Desenho de Fairy Tail. Fairy Tail. Gente, eu vou chorar demais, demais, demais. Vou chorar mais do que eu chorei no resumo de One Piece, certeza. Essa história começa há milhares de anos atrás. Ankh-Seran é um dos deuses que está presente desde o início da criação. E Ankh-Seran simboliza a vida e a morte, sendo que essa divindade não tolera quem ultrapasse o limite entre esses dois lados, e amaldiçoa quem tenta romper a barreira entre a vida e a morte. Há muitos séculos atrás, a humanidade vivia em paz, e uma família vivia tranquilamente no campo. O nome dessa família era Dragnel, e no ano de 383, eles tiveram um filho chamado Zeref, e na sequência tiveram outro filho e deram para ele o nome de Natsu. Essas datas e números dos anos são importantes para compreender o passar do tempo. Então, mais alguns anos se passaram. Nessa época, conheça o óculos inteligente utilizado pelo exército americano que chegou ao Brasil por preço de banana. Com a tecnologia patenteada, o Ultravision é capaz de aumentar drasticamente a clareza visual, mudar de Natsu e Zeref ainda eram apenas crianças, com pouca diferença de idade entre os dois irmãos. Já no ano de 391, Zeref tinha 8 anos de idade e ele teve que presenciar uma grande tragédia, pois se iniciou um grande conflito entre humanos e dragões. Alguns dragões eram selvagens, enquanto os outros eram sábios. Muitos dragões não se davam bem com os humanos, e eles entraram em um conflito geral. Entre os dragões, existiam alguns que desejavam a paz e queriam viver tranquilamente entre os humanos. Um desses dragões se chamava Belsarion, e ele tinha como sua amiga a humana Irene. Irene Belsarion foi a responsável por desenvolver a magia que usa o poder dos dragões. E assim, ela criou a magia de Dragon Slayers, um poder que usa a própria magia de dragão dentro de um corpo humano, fazendo assim com que os humanos possam combater de igual para igual com os dragões. E revidaram o poderoso ataque que a humanidade estava sofrendo. Em um dos ataques dos dragões, os pais de Zeref e seu irmão Natsu morreram. Sendo assim, somente Zeref sobreviveu. Ele agora só desejava duas coisas: vingança e poder. Para isso, ele se torna um estudante de magia. Zeref se tornou um estudante na Academia de Magia Mildian, onde, ainda jovem, pesquisou conexões entre vida, morte e magia. Seu maior objetivo era reviver o seu irmão Natsu. Já Irene Belsarion, a primeira Dragon Slayer, ao usar muito tempo a magia de dragões, se tornou um dragão e foi rejeitada pelo seu próprio povo. Sendo assim, Irene Belsarion também engravidou de Erza Scarlet, que na verdade se chama Erza Belsarion. A mãe de Erza segurou ela em seu ventre por muito tempo, para que ninguém desconfiasse que ela estava grávida.
Porém, aquele bebê foi alterado pela magia de dragão, o que fez nascer uma das humanas mais poderosas de toda a história. Irene Belsarion, durante a sua jornada, ensinou para várias pessoas como usar a magia de dragão e criou vários Dragon Slayers. Entre eles estava Acnologia, um Dragon Slayer que se tornaria o pior dragão de todos os tempos. Esse homem era um médico e ainda não se chamava Acnologia. Ele cuidava tanto dos humanos quanto dos dragões, e o seu melhor amigo era um dragão chamado exatamente Acnologia. E quando os confrontos entre humanos e dragões chegaram até a pequena vila daquele homem, ele decidiu aprender a magia de caça aos dragões e eliminar todos eles. E se autodenominou Acnologia. Enquanto isso, Zeref, durante os seus estudos, criava diversos itens mágicos extremamente poderosos, como a Torre do Paraíso, uma estrutura mágica que pode ser usada para restaurar a vida de uma pessoa que já morreu, conhecida como Sistema R, e também criou o Portão Eclipse, um portão que combina a magia dos espíritos celestiais com a sua própria magia. Esse portão aqui é de um arco lá que tem um torneio logo em seguida. Essa aqui foi a coisa mais absurda, assim, que eu vi em Fairy Tail, que eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, juntaram um monte de espírito pra tentar quebrar esse portão e eles não conseguiram. Aí o Natsu deu um murro num cara que voou não sei quantos metros, foi lá e quebrou o portão. E, gente, eu fiquei revoltada com isso, sabe? É porque Fairy Tail é muito clichê, muito show, né, e tal, e realmente não tem problema, né? Eu gosto, assim como muitas outras pessoas também gostam, né? Só que acho que puxado um pouquinho, exagerado. Permitindo assim a viagem no tempo. Devido à sua quantidade de experimentos proibidos, Zeref foi expulso da academia, já que os seus mestres o acusaram de profanar os ensinamentos sagrados do deus Anck-Seran. Graças a seus estudos proibidos, Zeref recebeu a maldição contraditória, diretamente da divindade Anck-Seran. E a maldição contraditória funciona da seguinte forma: quanto mais apego pela vida ou pelas pessoas, mais o seu portador vai emitir uma onda de choque que elimina toda a vida à sua volta, totalmente sem controle. Essa maldição elimina a vida em uma escala sem precedentes. Mas por ser uma maldição contraditória, quanto menos o portador se importar com a vida, quanto menos ele gostar de outras pessoas, menor é o poder da maldição. Sendo que se um portador da maldição se livre dos seus sentimentos e também não goste de ninguém, quase nunca ele vai ser afetado. A maldição contraditória também dá um estado de imortalidade para seu portador, fazendo assim ele sofrer para sempre. Então, o objetivo de Zeref a partir de agora seria se eliminar, pois tudo à sua volta era destruído sem nenhum controle, e ele mesmo não podia fazer nada para parar com isso. Na sequência, Zeref se encontrou com Irene Belsarion, que ainda guardava Erza no seu ventre e estava na sua forma completa de dragão. Ela sofria muito por estar naquele estado, e Zeref foi capaz de fazê-la voltar a ser humana, algo que ela ficou profundamente agradecida. E a partir daqui, Zeref decide criar o Ethereos. Zeref criou o seu livro e criou criaturas demoníacas a partir dele para que elas fossem poderosas o suficiente para um dia eliminá-lo e livrá-lo assim do seu próprio sofrimento. Na sua jornada, vários monstros terríveis foram criados a partir do seu livro. E na sua tentativa mais desesperada de criar uma criatura perfeita e mais poderosa que já existiu, Zeref replicou seu irmão Natsu, criando assim o END, Ethereos Natsu Dragneel. E assim ele trouxe o seu irmão de volta à vida graças às suas magias proibidas. Algum tempo depois, Zeref conheceu um dragão. Esse dragão era a favor da paz entre os humanos e os outros dragões. O nome desse dragão era Igneel, um poderoso dragão de fogo. E Zeref convenceu Igneel a ensinar a magia dos dragões para o pequeno Natsu. Ao mesmo tempo, outros dragões decidiram ensinar a magia de caça aos dragões para alguns outros humanos.
Isso seria importante para trazer a paz e equilibrar o poder entre humanos e dragões no mundo. Dessa forma, vários humanos foram treinados e se tornaram Dragon Slayers. Acontece que o uso contínuo da magia de dragão eventualmente tinha um preço muito alto para os humanos, pois eles perdiam sua humanidade e se tornavam dragões. E ninguém contava com esse efeito colateral. A Quinologia foi um dos primeiros caçadores de dragões a se tornar dragão e se auto-intitular o Rei dos Dragões. Ele era tão perigoso que os dragões que tinham discípulos humanos, vendo o quão poderoso era a Quinologia e que eles não poderiam derrotá-lo, decidiram entrar no corpo dos seus próprios alunos e assim parar o processo de draconificação. Assim, eles impediram que os Dragon Slayers se tornassem dragões e saltaram dentro do Portal Eclipse para uma viagem somente de ida para o futuro. Dessa forma, os Dragon Slayers e seus dragões seguiram o plano para derrotar a Quinologia no futuro. A passagem por esse portal só foi possível graças a Anna Heartfilia, a maga dos espíritos celestiais mais poderosa de todas as eras. E assim, os dragões desapareceram. No ano de 673, nasceu uma menina chamada Mavis. Já no ano de 679, Mavis, com 6 anos, também perdeu seus pais e foi forçada a trabalhar. O local onde ela trabalhava era chamado de a Guild Red Lizard. Um belo dia, Mavis acordou presenciando sua guilda, a Red Lizard, sob um ataque de uma outra, a Blue Skull. No meio de toda aquela batalha, Mavis encontrou a filha do mestre da guilda. O nome dela era Zera, e ela estava presa sobre os destroços de um prédio. Mavis tenta libertar Zera, e rapidamente corre para a floresta. Mas Zera estava muito ferida e não resistiu. Mas graças a uma magia inconsciente de Mavis, ela ganhou uma versão astral, que se tornou amiga de Mavis por muito tempo. Zera manteve a sua consciência, mas agora apenas em forma espiritual. E algum tempo depois, Mavis se encontrou pela primeira vez com Zeref, que ao perceber a presença dela, decidiu se afastar para não afetá-la com a sua maldição. Mavis notou que, assim como ela, Zeref tinha cruzado a linha entre a vida e a morte e sido amaldiçoado. Ela também convenceu Zeref a ensinar para ela o uso da magia. E assim, Zeref se tornou o mestre de Mavis. E com ele, Mavis aprendeu várias magias poderosas e algumas perigosas, como a magia Law. Foi exatamente a magia Law que foi responsável por fazer Mavis se manter na sua forma infantil para sempre. Durante as suas aventuras, Mavis fica amiga de Yuri, Brett e Warod. E junto com eles, ela decide fundar uma guilda de magos. Essa guilda se chamaria Fairy Tail. A Fairy Tail foi fundada no ano de 686, 7 anos após a morte de Zera. Alguns anos se passaram e aconteceram grandes conflitos entre magos. Em um deles, Mavis foi parar dentro de uma floresta, onde ela se reencontrou com Zeref. Acontece que enquanto o seu tempo passou, devido à sua terrível maldição, Zeref ficou conhecido como o Mago das Trevas mais poderoso. E ele afasta Mavis dizendo coisas terríveis para ela. Nesse mesmo tempo, Yuri e Rita tiveram um filho, e Mavis foi a responsável por escolher o nome desse garoto. Ele seria conhecido como Jovem Makarov. A partir do seu encontro com Zeref, Mavis ficou deprimida e com medo de que sua maldição influenciasse as pessoas ao seu redor. Dessa forma, ela saiu da guild e passou a vagar sozinha. Um ano depois, ela se reencontra com Zeref, no ano de 696. Durante uma conversa entre Mavis e Zeref, os dois, falando sobre as suas maldições e o seu desejo de colocar um fim em tudo, acabam se beijando. Esse beijo tirou a vida de Mavis. O poder da maldição contraditória foi tão grande que foi capaz até mesmo de tirar a vida de um ser imortal. O corpo de Mavis foi colocado em uma lágrima e conservado. Ele foi colocado no subsolo da guild
e foram feitos vários testes na tentativa de trazer Mavis de volta, mas todos eles foram um fracasso. Graças a esses testes e as magias imbuídas na lágrima onde estava o corpo de Mavis, a lágrima de Mavis desenvolveu uma magia, um poder infinito que emanava de dentro do cristal. Sendo assim, Mavis passou a fornecer a Fiery Heart, uma fonte infinita de poder mágico. O tempo passou, e 300 anos após ter sido amaldiçoado, Zeref fundou o Império Álvares, que uniu mais de 700 guilds, tornando-se o Imperador com o codinome Springan. 40 anos se passaram, e Makarov, no ano de 736, é eleito como o líder da Fairy Tail. 40 anos se passaram. Grey Fullbooster treina com a sua mestra Ur. Certa vez, para salvar todas as pessoas, Ur usou uma magia definitiva que aprisionou um antigo demônio Deliora, que é uma das criações de Zeref. Assim, Grey ficou sem a sua mestra. Erza e Gerard são dois Bom, o Grey tinha um irmão, né, de consideração, e o Zeref deixou o Natsu com o dragão lá, né, eu esqueci o nome dele, para que ele pudesse cuidar do Natsu e ensinar algumas coisas para o Natsu, entendeu? Aí, Dragneel. É Dragneel o nome dele? Não sei. Eu sei que por muito tempo eu achei que o nome do Natsu era Natsu Dragneel por causa do dragão, né? Não é da família dele mesmo. órfãos que vivem como escravos em uma prisão. Certo dia, Gerard ouve a voz de Zeref, e essa voz o influencia de uma forma maligna. Ao mesmo tempo, Erza desperta o seu grande poder. Natsu, que havia recebido treinamento e um cachecol de Ignel, e também passado pelo Portal Eclipse, chega no presente, e é adotado pela guild Fartail. Lá ele se encontrou e se tornou um grande amigo de Happy. Mas na visão de Natsu, Ignel havia desaparecido, praticamente tendo-o abandonado. Na Fartail, Natsu faz muitos amigos, como Erza e os outros, e ele está sempre brigando e desafiando seus amigos para um duelo amistoso. À medida que o tempo passa, a magia de caçador de dragões de Natsu evolui. Então seu objetivo passa a ser o de se tornar forte e encontrar novamente Ignel. Certa vez, Natsu, procurando por Ignel, acaba se encontrando com Lucy e envolvendo ela em seus problemas, até que ele finalmente apresenta Lucy para Fartail e ela se torna a mais nova integrante da guild. A partir daí, a vida de Natsu e Lucy nunca mais seria a mesma. Fiore é um reino de Earthland, cuja capital é Crocus, e existem várias guilds que fazem trabalhos complexos em troca de dinheiro por todo o país. Cada guild recebe missões de acordo com o seu nível de magos. E a Fairy Tail tem todos os níveis de pedidos no seu mural de missões. A guild Fartail tem mais de 100 integrantes. Porém, pelo menos por enquanto, nós vamos focar apenas em alguns mais importantes, como Natsu, Lucy, Grey e Erza. E os magos se dividem por classes, em seus níveis de poder, começando pelos 10 magos santos. Na sequência temos os mestres de guild, e depois vem os magos classe S. Abaixo deles vem os magos comuns. Entre as primeiras missões que acompanhamos Natsu e os outros, eles descobrem que existem guilds malignas. Algumas delas têm o propósito de reviver Zeref. Nessa missão, Natsu e os outros lutam contra um grupo de magos para impedi-los de concretizar os seus planos. E nesse mesmo tempo, Grey ouviu falar de um rumor de um antigo aluno da sua mestra e decidiu investigar. Lion estava tentando libertar o demônio de gelo que Ur havia selado anos atrás, o Deliora. Mas na verdade, quem estava controlando tudo era Ultior, a filha de Ur. E ela estava trabalhando junto com o mago Gerard, abre aspas. Talvez você já tenha ouvido falar Gelal ou Gelial. A origem desse nome é Gerard, portanto é assim que eu vou falar o nome dele aqui nesse resumo, só para facilitar um pouco as coisas. Fecha aspas. Ultior e Gerard se infiltram entre os 10 magos santos. Seu objetivo também era trazer Zeref de volta à vida. Gerard é exatamente a mesma criança que estava junto com Erza.
presos como crianças, órfãs e escravas. Eles sempre davam um jeito de sobreviver, até que Gerard, naquele dia, ouviu a voz de Zeref e passou a acreditar que ele era destinado a revivê-lo. Gerard e Erza eram prisioneiros de uma das obras de Zeref, a Torre do Paraíso, uma gigantesca construção proibida que tinha o objetivo de ressuscitar alguém. Gerard quer tentar usar a torre para trazer Zeref de volta, e para isso ele tenta usar Erza como um sacrifício. Mas no último momento, Natsu chega e consegue salvá-la. No retorno até a guild, eles descobrem que a Fartail foi atacada. Bom, assim, falando desse jeito aí, né? Tipo assim, o Gerald, ele meio que tava sendo manipulado e tal. E não foi assim, né? Porque ele, no começo, né? Ele salvou a, a Erza quando ela era pequena, de certa forma, né? E aí, tipo, realmente ela ia se sacrificar, tal, porque ela queria, entendeu? Mas o Natsu salvou, e aí ele pegou ela no colo e falou que ninguém nunca mais ia fazer ela chorar, foi lindo. E está em pedaços. Assim, talvez as pessoas que estão assistindo tá achando um pouquinho confuso, mas é porque, assim, Fairy Tail, né? É um anime muito shonen e tal, e aí o autor, ele nunca, eu acho que ele nunca pensou em fazer as coisas concretas e tal. Se entendia, entendia. Se não entendia, não entendia. Era uma coisa mais pra diversão, entendeu? Então meio que fica algumas coisas assim, você, tipo, nossa, quem que é isso? Quem que é aquilo? Não sei o que e tal, né? Porque tem um mundo velho de personagens, muitos personagens, eles nem são explicados, tá? Mas do jeito que ele tá fazendo o resumo, dá pra gente entender, né? Grandes estacas de ferro estavam fincadas dentro da guild. E esse é um ataque de um Dragon Slayer, Gajel. Ele se revela com o seu grupo e uma grande batalha começa. A guild que está atacando é a Phantom Lord, que tem vários membros notáveis como Juvia e Gajel. Makarov, ao ver seus magos lutando e sua preciosa guild em pedaços, decide derrotar todos os inimigos ao mesmo tempo. Dois membros muito interessantes da Fartail com magias peculiares são Elfman e Mira Jane. Eles tinham uma irmã chamada Lizana, e eles também tinham a capacidade de se transformarem em bestas e demônios. Porém, certo dia eles perderam o controle e eliminaram a sua irmã mais nova. Mira Jane, mesmo sendo uma das magas mais poderosas da Fartail, após esse acontecimento, decidiu que não lutaria mais. E dificilmente ela se envolve em qualquer tipo de confronto. E ao mesmo tempo, Gray tem uma batalha um pouco diferente. Ele enfrenta uma maga da água chamada Juvia. E essa batalha termina em Juvia se apaixonando completamente pelo Gray. Juvia é uma mulher tímida e carente, e passou grande parte da sua vida sozinha. Por isso, ela também fala dela mesma na terceira pessoa. Depois da batalha, Gajel conta para Natsu que seu dragão desapareceu no mesmo dia que Ignel. Quando eu fui assistir Fairy Tail pela primeira vez, né, eu comecei a falar, tipo, na terceira pessoa também, né, a Nanda. Às vezes até hoje eu falo, né, nossa, a Nanda tem que fazer isso, a Nanda tem que fazer aquilo, não sei o que. Foi uma dia que eu peguei com Fairy Tail. Se você já acompanha o canal aqui e tal, você já pode ter visto alguma vez ou outra eu falando assim, sabe? Mas falo mais na vida real. Ah, a Nanda tem que pescar. A Nanda tem que fazer isso. Ah, a Nanda vai banhar. A Nanda tem que reclamar vídeo. Foi a mania que eu peguei com a Júlia. Na sequência, Gajel e Juvia são aceitos e se tornam parte da Fartail. Então, todos juntos, agora começam a reconstruir o prédio da guild. Algumas missões, principalmente as mais complexas, às vezes levam muito tempo para serem concluídas. E alguns magos simplesmente desaparecem por muito tempo. Sendo assim, existem membros da Fartail que nem mesmo os membros mais jovens da guild conhecem. Dois deles decidem aparecer ao mesmo tempo. Mistogan, ele na verdade é a cara de Gerard, porém ele é de outro mundo paralelo chamado Edolas. Nesse mundo, Edolas,
Quase todos têm uma versão de si mesmo com algumas pequenas diferenças. E ele é desse mundo. Ele oculta sua aparência e identidade para que ninguém o reconheça, já que a sua outra versão é considerado maligno. Outro mago polêmico chega até a guild. É o neto de Makarov. Seu nome é Laxus. E Laxus está com um complexo de que seu avô, Makarov, não tem mais capacidade de liderar a guild, pois ele deixou tudo ser destruído e ainda chamou os inimigos para participarem da guild. Então, acontece uma batalha contra Laxus. Assim, Laxus desafia todos os magos da Fartale, incluindo Mira Jane e os outros. Mistogan também vai participar dessa batalha. Porém, durante a luta, o rosto de Mistogan fica à mostra e Erza consegue ver Gerard em seu rosto, achando que aquele é o seu antigo companheiro. Mistogan explica que ele não é Gerard, e Natsu parte para cima de Laxus. E Gadiel se junta para ajudar nessa luta. No final das contas, Laxus decide usar uma técnica final, a Fire Law, para acabar com todos ali. Os membros da guild recebem todos o golpe em cheio. Porém, a essência da Fire Law é destruir apenas inimigos, e nenhum membro da guild foi ferido, mostrando que Laxus não considerava nenhum deles como um inimigo. E depois disso, Laxus é expulso da Fartale. Mesmo assim, todos entendem que no fundo ele é uma boa pessoa. E acontece que Laxus, quando era criança, criou um sinal de mão para identificar que estava tudo bem. Esse sinal é apenas apontar para cima com o dedo indicador, fazendo também um sinal de L de Laxus com a mão. Na sua despedida, todos os membros da Fartale fazem um sinal de L e se despedem de Laxus. Os próximos inimigos agora são a Auraxion Six. A Auraxion Six é uma guild de apenas 6 magos. Seu objetivo era recuperar a magia negra Nirvana, que foi capaz de transformar a luz e tudo o que é bom em trevas. Em outras palavras, se essa magia for adquirida, eles poderiam transformar os membros de boas guilds uns contra os outros e fazer um caos total. E a ameaça da Auraxion Six é tão grande que os 10 magos santos decidem fazer uma aliança entre várias guilds para combatê-los. Isso também tem a ver com as guilds já terem muitos magos ocupados com trabalhos que geram renda e ao mesmo tempo terem que lidar com inimigos insistentes. A aliança foi composta basicamente por Fartale, Blue Pegasus, Lamina Scale e Kate Shelter. Essa última guild é muito importante, porque é através dela que vamos conhecer mais uma Dragon Slayer. Wendy, na verdade, vive com espíritos, que ela mesma acredita serem pessoas reais. E ela também é acompanhada da sua pequena Exceed, a Carla. Wendy é a Dragon Slayer do céu. E Wendy é capturada pela Auraxion Six. Eles estão interessados na sua magia de cura. E o mago que ela precisa curar é exatamente Gerard. E assim que Gerard volta, ele está livre e decide não ir novamente para o lado sombrio. Agora, a Fartale tem um poderoso aliado. Tá vendo? Mas e aí que tá? Ele tá doente do quê? Por quê? Como? Quando aconteceu? Tá vendo? E assim, Natsu e os outros lutam e vencem a Auraxion Six. E Wendy descobre que na verdade está sozinha com Carla esse tempo todo, apenas acompanhada de espíritos, memórias remanescentes, lembranças que tomaram conta dela. Assim, ela se junta a Fartale. Os espíritos que cuidaram de Wendy também revelaram que foi Gerard quem encontrou a pequena Dragon Slayer e a salvou em um passado distante. Na verdade, quem encontrou e salvou Wendy foi Mistogan. Os dois são exatamente iguais. E o passado de Mistogan também é importante. Afinal, ele estava viajando o mundo com uma razão específica. Mais alguns dias se passam. E Mistogan revela que está tentando atrasar a destruição do mundo. Logo, uma grande distorção na realidade atinge em cheio o prédio da Fartale. E essa foi uma tentativa do mundo de Edolas de roubar a magia do mundo paralelo ao deles. E assim, os magos da Fartale vão parar em Edolas, a terra dos Exceed, e conhecem as outras versões de si mesmos.
Happy, ao se dar conta de tudo o que está acontecendo e de que foi montado um plano para enganar os seus amigos, decide se voltar contra os membros da sua raça. E de forma épica, o pequeno Happy diz que não é um Exceed. Ele se proclama um verdadeiro mago da Fartale. Os problemas surgiram quando o rei de Edolas tramou contra os Exceed. Pela diferença de magia que eles tinham, nasceu o ódio e o preconceito. E o filho do rei de Edolas é exatamente o Mistogan, que nunca concordou com os planos do seu pai. Nessa história, a batalha mais épica de todas, sem sombra de dúvidas, foi Erza versus Erza. Tirando o weight extremamente exagerado que tem tanto em Fairy Tail, mas essa luta foi demais. Foi muito foda, cara. Nossa senhora. Uma das minhas lutas favoritas. Ainda tem outra mais pra frente que eu gosto mais, mas essa também, eu acho que ela tá no meu top 3. Muito foda, gente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando como assistir Fairy Tail mais rápido. O rei, com a magia que ele conseguiu roubar, ativa uma máquina em forma de dragão. E, logicamente, os Dragon Slayers foram exatamente os melhores oponentes. Mistogan decide deixar a culpa e a condenação caírem somente sobre ele. Quando os magos da Fartale se dão conta disso, eles começam a atacar e destruir Edolas, se mostrando como vilões. E assim, Mistogan é obrigado a lutar contra eles e os derrotar, salvando assim Edolas e se tornando o seu herói. E assim eles se despedem de Estão abertas as matrículas para o curso Grow Arc e te inscrevendo agora tu vai garantir uma bolsa de estudos no valor de Mistogan e voltam para seu mundo original, tendo salvado tanto o mundo, quanto o sistema, quanto a própria liberdade de Mistogan. Mais alguns dias se passam e reaparece um dos magos mais poderosos de toda a Fartale, Guildarts. E Guildarts já foi muito mais poderoso. Porém, ele perdeu partes do seu corpo em uma missão extremamente difícil, que era localizar e eliminar o dragão Arquinologia. Na sequência, começaram os exames de classificação. Nesses exames, os magos podem mostrar o seu valor e serem elevados a magos classe S. Para participar desse exame, Makarov, o líder da guild, escolhe Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Kana e alguns outros magos para essa competição. Nem todos os magos podem participar, e eles precisam escolher bem um parceiro, pois para medir as suas habilidades, eles vão enfrentar os magos de classe S. E já na primeira luta, Natsu precisa bater de frente exatamente com Guildarts. E é aí que ele se dá conta que existe um nível de poder muito além do que o dele mesmo, já que a força de Guildarts é esmagadora. Quando Guildarts libera todo o seu poder mágico, mostrando a enorme diferença entre ele e Natsu, ele ensina para ele uma dura lição, porém um ótimo ensinamento. Isso foi importante para que ele possa conseguir sempre superar os seus próprios limites. Um a um, os magos da Fartale vão passando por suas batalhas, e assim é encerrado o primeiro turno da prova. O segundo é encontrar a tumba de Mavis, e Natsu acaba se encontrando com Zeref. Zeref, ao rever o rosto do seu irmão mais novo, não aguenta os próprios sentimentos e chora, liberando ao mesmo tempo a sua maldição contraditória. E ela destrói tudo à sua volta. Natsu, graças ao cachecol de Ignel, conseguiu sair ileso. E na sequência começa o grande ataque da Guilda das Trevas, Grimoire Heart, que dá bastante trabalho para eles. E Gadiel tem uma épica luta. Grimoire Heart é liderada pelo ex-mestre de Makarov, um ex-membro da Fartale. E a Grimoire Heart é uma das 3 principais guilds das trevas que constituem a Aliança Balaan.
sendo considerada a mais poderosa das três. O nome da guild tem nas suas origens o coração do diabo, a fonte de longevidade e de imenso poder de Hades, o mestre da guild. Em uma grande batalha entre líderes de guild, Makarov é derrotado. Aconteceu que as magias Fire Law e Grimoire Law se chocam, e Makarov não consegue vencer o combate contra o seu próprio mestre. Outro inimigo interessante entre essas batalhas é Zancrow, o Good Slayer do fogo. Ele luta contra Natsu, e durante essa luta, Natsu devora as chamas negras de Zancrow e aprende a usá-las, de forma que ele fica mais forte que seu adversário e o derrota. Outra grande luta épica que aconteceu nesse mesmo momento foi de Grey versus Ultear, a mesma filha da sua mestra. A mestra de Grey, acreditava que a sua filha havia morrido, e Ultear acreditava que havia sido abandonada. Essa confusão gerou todos os problemas que Ultear resolveu causar na sua vida adulta. Logo, Ultear acreditava que foi abandonada por sua mãe por ser considerada muito perigosa. Porém, a própria Ultear conseguiu ver no passado o que realmente aconteceu e encontrou assim a sua redenção. Logo, a batalha final estava para começar. Natsu, Grey, Air... Bom, e a Ultear, ela arrumou uma menina, né? Meio que ela cuidou também, e aí ela foi pro mar, e a mãe dela tinha virado um bicho de gelo pra aprisionar eu esqueci o nome dele lá, Deolar, sei lá. E aí, quando a mulher caiu na água, ela meio que sentiu o espírito da mãe dela. Aí ela ficou calma. Erza, Wendy e Lucy enfrentam juntos Hades, o ex-mestre da Fartale. E acontece que ele era mais poderoso que todos eles unidos. Enquanto todos eles o atacavam ao mesmo tempo, ele não sofreu nenhum dano. Então Laxus se juntou a eles. Laxus lutou contra Hades, mas acabou sendo derrotado. Antes de perder a consciência, Laxus tem a ideia de fornecer parte da sua magia para Natsu comer. E assim, Natsu adquire a magia de raios. Tomando uma nova forma, Natsu e os outros atacam Hades ao mesmo tempo, todos juntos, e dessa vez com Natsu com um grande aumento de poder. E assim, o inimigo é derrotado. Mas as coisas estavam longe de ficar. Já viu tanto de poder que ele vai ganhando? É fogo normal, é fogo preto, é raio, é tudo. Ficarem calmas, pois Zeref tinha acabado de invocar o Acnologia. Enquanto várias pessoas tentavam reviver Zeref, ele na verdade estava apenas escondido. E agora, ele decidiu se revelar. A Acnologia então aparece diante da ilha Tenro e a ataca. Makarov tenta e até consegue segurá-lo por alguns instantes, mas a Acnologia é poderoso demais. Logo, todos os magos atacam o dragão, mas nada é eficaz contra a Acnologia. Ele é forte demais. Sem poder fazer nada, e ainda vendo que o poder do dragão era muito superior, todos os magos decidem agradecer pelo tempo que passaram juntos e aceitarem o seu próprio fim. A Acnologia manda um ataque para obliterar toda a ilha de uma vez só. No ano de 784, toda a ilha e os magos que estavam nela foram derrotados por Acnologia. Chorei Então, tanto, achei que eu fosse 7 anos morrido. se passaram. Os membros da Fartale que não foram para a ilha envelheceram, e alguns ganharam habilidades, outros só ficaram mais velhos. Sendo que durante esses 7 anos, a Fartale ficou conhecida como a guild mais fraca de Fiore. Após esses 7 anos, no ano de 791, a ilha Tenro reaparece no meio do oceano. Todos os magos estão vivos e a salvo, e os 7 anos não se passaram para eles. Todos foram protegidos pela forte magia da Mavis. Ela é a primeira mestra da guild, e apenas o seu espírito foi capaz de conjurar uma magia que protegeu todos eles do ataque do dragão. A partir de agora, o espírito de Mavis passa a acompanhá-los. A magia usada por Mavis foi a Fire Sphere, que converte a esperança, a fé e os laços das pessoas em puro poder mágico. Essa magia de Aí como
Aí como o Fairy Tail gira em torno disso, do poder não é nem poder do protagonismo, gente, é poder da amizade. É muita esperança. Ai, meu Deus. De alguma forma, criou um laço místico entre os magos, e isso os conectaria para sempre. De alguma forma, suas magias estariam para sempre interligadas. E é muito comum ouvir por aí a interpretação errada disso, já que as pessoas simplesmente não entendem Fairy Tail e rotulam tudo como o poder da amizade. Fairy Tail é bem mais profundo que isso. Acabei de falar. Não, assim, Fairy Tail tem história, tem desenvolvimento de alguns personagens, tem coisas que vai além do poder da amizade, mas é tudo pelos meus amigos, eu vou lutar pelos meus amigos, eu vou morrer pelos meus amigos, eu vou cagar pelos meus amigos, entendeu? É basicamente isso. Porém, um pouquinho mais profundo que isso, entendeu? Mas pra simplificar, é assim, tipo, esperança e laço das pessoas. É amizade, é o que... Ai, gente. Se você já entendeu isso, antes de continuar esse resumo, confere se você está inscrito no canal e dispara o like. Agora vamos voltar para a história, já que dessa forma, os principais magos da Fairy Tail estão de volta. E enquanto eles estiveram fora, foi criado um torneio entre guilds para decidir quem eram os mais fortes. Esses são os grandes jogos mágicos. E agora, a Fairy Tail vai participar com um dos melhores arcos foi esse, com certeza. Força total. A guild mais forte no momento é a Cybertot, que conta com 2 Dragon Slayers. Sting, o Dragon Slayer do Dragão Branco, e Rogue, o Dragon Slayer do Dragão das Sombras. Para enfrentá-los, eles recebem ajuda de Uther, que os ajuda a despertar a Segunda Origem, um poder latente escondido na maioria dos magos, que leva muito tempo e muito treino para ser desenvolvido. Assim, eles ficam muito mais fortes. E então, chega o dia dos grandes jogos mágicos. Estão representando a Fairy Tail os magos Natsu, Erza, Lucy, Wendy e Gray. Quando a competição começa, o primeiro passo são as preliminares, que vão separar os primeiros eliminados dos grandes jogos mágicos. E um segundo time da Fairy Tail também foi inscrito no mesmo campeonato. No time Fairy Tail B temos Laxus, Juvia, Mirajane, Gadiel e Gerard. E os jogos mágicos vão durar cerca de 5 dias. Durante esses jogos, as equipes vão ganhar pontos à medida que avançam. Entre os acontecimentos mais interessantes dos jogos mágicos estão as batalhas épicas, como a da Lucy versus Flare. Flare luta usando a magia em seu cabelo, e o seu cabelo pode se estender em longos tentáculos. Eles também podem ficar duros como um aço. Logo, ela pega Lucy com seus cabelos e ela toma vários golpes. Invocando enormes poderes celestiais, Lucy derrota sua inimiga, mas também sai muito ferida. Porém, a guild Raventail trapaceou, e isso começou a levantar suspeitas a respeito da Raventail. Outra grande batalha foi de Jura contra Gerard. Jura é um dos 10... Bom, não foi falado, né, mas a Lucy, ela tem um poder de umas chaves, né, tipo, chaves dos espíritos celestiais. E ela é forte por isso, porque a mãe dela foi uma mulher muito importante lá, que tinha muitas chaves. Eu adoro a Aquária. Que é uma das chaves que a Lucy... Gente, sério, eu vou ter que assistir Fortune de novo, não acredito. Ai, meu Deus. E aí, ela tem essa chave, aí ela tem uma grande ligação com os espíritos, sabe? Então, por isso que ela teve esse aumento de poder que ela acabou de falar, sabe? 10 magos santos. E Gerard inicialmente tenta copiar a magia de Mistogan para se passar por ele, mas acontece que isso não dá poder suficiente. Afinal, Jura é um dos 10 magos santos. Logo, ele decide usar o seu próprio poder para lutar. A primeira parte dos grandes jogos mágicos foi um completo fracasso para Fairy Tail, e acontecem algumas outras competições. Algumas de resistência, outras de beleza e até outras de biquíni. À medida que a competição avança, chegamos no momento que Yukino perde e é completamente maltratada pelo líder da sua guild. Yukino é membro da Cybertot. Pelo menos ela era, já que ela foi expulsa. Logo após isso, ela se
humilhação, faz ela tirar a roupa na frente de um monte de homem só pra poder apagar a marca dela. Encontra com Natsu e Lucy. Lucy e Yukino são magas de espíritos celestiais. Logo elas se tornam amigas. E Natsu, após ouvir toda a triste história de Yukino, decide ir pessoalmente tirar satisfações contra o líder da guild. Natsu foi até lá e lutou contra Jiema, o líder da guild, e todos os membros ficaram observando aquilo acontecer. Afinal, ele também maltratava todos os membros da guild, inclusive sua própria filha Minerva. E Natsu estava ali porque uma menina que ele tinha acabado de conhecer tinha sido maltratada. E assim ele faz um grande estrago na guild. O próximo desafio dos Jogos Mágicos é entrar em uma fortaleza e enfrentar 100 monstros. É preciso ter muito cuidado com a quantidade que se escolhe para lutar, pois gente, entre eles tem que fazer um vídeo tipo assim, as mitagens de Fairy Tail. A Harris enfrenta todo mundo sozinha. existem monstros muito poderosos. A primeira sorteada para participar é Erza, e ela pode escolher a quantidade de monstros que ela quiser. Mas Erza escolheu lutar contra todos os 100 de uma única vez. Depois do show de Erza, que derrotou todos os 100 monstros, os magos devem usar uma máquina para medir o nível de poder de cada um. E apesar de muitos conseguirem grandes pontuações, quem vence essa competição é Kana. Um pouco depois, Laxus enfrenta Ivan da Raven Tail. Ele é filho de Makarov e pai de Laxus. E nessa batalha, Laxus consegue derrotar o seu pai. A próxima luta é de Wendy contra Sheria. Sheria é a Good Slayer do céu. As duas, mesmo caindo, continuam se levantando e lançando poderosos ataques. Até que o tempo da batalha acaba e as duas terminam em empate. Agora, já estamos no final do terceiro dia dos grandes Jogos Mágicos e a Fartail ainda está em 5º lugar. Ao mesmo tempo, Gerard havia começado uma investigação perseguindo uma pessoa com uma magia semelhante à de Zeref. E também, os guardas de Fiore anunciaram que em breve o eclipse estaria pronto. Já no penúltimo dia de campeonato, Minerva enfrenta Lucy, e ela faz Lucy sentir terríveis dores, como um acerto de contas por Natsu ter invadido a sua guild. E assim, Lucy perdeu a sua consciência e teve que ir às pressas para a recuperação médica. Foi por causa disso também que a equipe A e B da Fartail decide se fundir e formar um time só, com apenas os mais fortes integrantes presentes nos dois grupos. Eles são Natsu, Grey, Erza, Gadiel e Laxus. Nesse momento, Mavis já havia sido materializada na plateia e torcia para os membros da sua guild durante os Jogos Mágicos. Então, chegou a batalha de Natsu e Gadiel contra Hog e Sting. Hog e Sting são Dragon Slayers da 3ª geração e têm poderes dos dragões gêmeos da luz e da escuridão. Ambos conseguem usar a Dragon Force, que é uma transformação que torna partes do corpo semelhantes a dragão e aumenta de forma monstruosa a quantidade de magia e força dos ataques. Natsu despacha Gadiel e decide lutar. Gente, é muito protagonismo. Gente, quando eu vi isso, eu falei, qual que é o sentido disso? Eles estão perdendo, eles estão apanhando. Pega o Gadiel, manda ele embora pra enfrentar os dois pra ele ganhar sozinho. Mas a cena é muito foda. Aí ele vira pra eles, escreve assim na mão deles, Camon. É muito foda, eu não posso negar. Sozinho contra os dois Dragon Slayers. Depois de evoluir muito durante a luta, Natsu vence os dois Dragon Slayers ao mesmo tempo. Natsu havia despachado Gadiel para um local subterrâneo, que era um cemitério de dragões. E o Wendy usa a sua magia e acaba invocando o espírito de um desses dragões. Essa alma de dragão conta para eles que há muitos anos atrás os dragões governaram, até chegar o momento dos problemas com os humanos. E também contou para eles que os dragões ensinaram a magia para alguns humanos. E foi assim que nasceram os Dragon Slayers. Porém, um humano que usou o poder de dragão de forma exagerada acabou se tornando um dragão negro chamado Acnologia. Tudo isso está acontecendo no subsolo dos grandes Jogos Mágicos.
Então, em seguida, Natsu e os outros descobrem uma porta, a Porta Eclipse, e o plano é abrir aquela porta usando magia de magos celestiais. Afinal, o verdadeiro grande objetivo secreto dos grandes jogos mágicos era coletar toda a energia e magia das pessoas enquanto elas lutavam sem elas mesmas saberem. Isso fortaleceria a magia do eclipse. O plano consiste em usar o portal Eclipse para voltar ao passado em uma época antes do Zeref ter se tornado imortal e eliminá-lo. Porém, o portal já foi usado por outra pessoa, e essa pessoa é a Lucy do futuro. Ela diz que se nada for feito, o mundo em breve será destruído pelos dragões. Enquanto eles estão investigando, as guilds ainda estão na superfície se enfrentando sem saber de toda a complexibilidade que está acontecendo no subsolo. Entre as lutas desse momento, um dos destaques é Erza versus Minerva, uma batalha épica que acaba sendo vencida por Erza. Foi durante esse combate que Júvia e Grey conseguiram unir as suas magias em perfeita sintonia e usá-las ao mesmo tempo em um único golpe, potencializando em centenas de vezes os seus ataques. Gadiel também enfrenta Rogue e devora o seu poder, se tornando o Dragon Slayer das Sombras de Aço. Assim, Gadiel derrota Rogue com uma boa vantagem. Os grandes jogos mágicos então terminam com a vitória da Fartail. Acontece que o Rogue do futuro aparece e tenta matar Lucy do presente, já que ele culpa ela por tudo o que aconteceu na sua linha de tempo. Mas a Lucy do futuro morre no lugar da Lucy do passado para protegê-la. E enquanto eles estavam se enfrentando, o portal Eclipse se abre e os dragões começam a sair. Lucy e Yukino, usando a magia dos espíritos celestiais, conseguem fechar a porta do Eclipse, impedindo assim a passagem de mais dragões. Porém, 7 dragões já haviam passado pelo portal. Makarov, Jura e os outros magos extremamente poderosos tentam lutar contra os dragões, mas não conseguiram causar nenhum único dano. A única magia efetiva contra dragões é de fato a magia dos Dragon Slayers. E eles foram treinados e enviados para o futuro exatamente para salvarem o mundo nesse momento. Natsu, Gadiel, Wendy, Rogue, Sting, Laxus e Cobra são exatamente os 7 Dragon Slayers que vão lutar contra os 7 dragões. A luta então foi rapidamente perdida, e os dragões eliminaram os 7. Todos eles perderam as suas vidas, e os dragões mostraram ser muito mais fortes. Então, quem interfere agora é Ultear, que usa uma magia proibida do tempo. O preço para usar essa magia é a própria vida. E gastando sua própria vida, Ultear é capaz de moldar o tempo como ela quiser. Nem ela mesma sabe como vai funcionar esse feitiço. E depois de invocar uma poderosa e imensa magia, Ultear havia sacrificado grande parte do seu tempo de vida para ver que o mundo tinha retrocedido apenas em 1 minuto. Ela mesma planejava ter feito muito mais do que isso. Mas foi o suficiente para trazer todos os Dragon Slayers de volta à vida. E assim, eles conseguiram virar o jogo e destruir o Eclipse, o que faz com que os dragões desapareçam. Sendo assim, os magos Fartail, os Dragon Slayers e mais alguns outros magos foram responsáveis por impedir a libertação dos antigos dragões e, consequentemente, a destruição do mundo atual. Alguns dias depois, o espírito de Mavis vai Bom, eu não lembro se é nessa batalha, mas eu acho que todos os dragões que estavam dentro do corpo dos meninos saem pra fora, dos dragões saem pra fora, e o dragão que o Natsu passou a vida inteira tentando encontrar morre pra proteger ele. Até Zeref. Zeref revela para Mavis que na sua imortalidade tudo o que ele sonha é morrer, e tem tentado realizar o seu sonho por centenas de anos. Sendo assim, Zeref, profundamente triste com a sua própria realidade, decide tomar uma decisão egoísta. Ele vai iniciar uma guerra em uma escala enorme, somente para encontrar alguém que seja capaz de acabar com o seu sofrimento. Zeref não quer mais viver para sempre. Alguns dias depois, a Fartail recebe uma missão extremamente importante. Warod II, um dos fundadores da Fartail, foi quem enviou o pedido, e isso fez Makarov ficar profundamente preocupado.
A missão é basicamente libertar uma aldeia de um misterioso gelo. Esse gelo não derrete e não se quebra com praticamente nada. E quem fez o ataque dessa aldeia foi um Demon Slayer. Então Natsu e os outros descobrem que Zeref, a tecnologia e tudo de mistério que envolve o seu mundo tem a ver com uma pequena palavra de 3 letras, IND. Os mistérios do mundo, IND, estão ligados de alguma forma. END é o demônio mais poderoso que Zeref já criou em toda a história. E a Tartarus era uma das 3 principais guildas das trevas, fazendo parte da Aliança Balan, ao lado da Horation Six e da Grimoire Heart. E seria exatamente a Tartarus a próxima inimiga da Fartale. Os integrantes dessa guild são basicamente demônios criados por Zeref. Esses demônios são forma etéreos, criada diretamente através do livro de Zeref. E entre os integrantes da Tartarus está Silver Full Booster, o pai de Grey. O objetivo final deles é despertar o demônio END, que supostamente está preso em um livro. O principal objetivo do demônio END é destruir Zeref. Durante as batalhas entre Fartale e Tartarus, uma das magas mais destacadas é Wendy, que mostrou um gigantesco poder de combate, assumindo a sua nova forma com a Dragon Force extremamente poderosa. Na sequência, é a batalha de Grey versus o seu pai. Silver zomba com a cara de Grey e diz que o sacrifício da sua mestra foi em vão. O pai de Grey foi ressuscitado pelos próprios integrantes da Tartarus. Dessa forma, o pai do Grey é controlado, igual um Edo Tensei. Logo, o pai de Grey faz ele superar os seus limites e pede para ele matá-lo e encerrar com o seu sofrimento. Antes de ir, ele deixa um último presente para seu filho, fornecendo parte da sua própria magia. Grey se torna um Demon Slayer de gelo. E assim... Não foi bem assim, não. É assim, a Juve, ela tinha um poder lá e tal, e aí ela que controlava. Aí o pai dele virou pra ela e falou, a hora que chegar a hora, você ativa esse negócio aí e me mata pra salvar seu homem, né? E aí, ela não tem escolha, né? Tipo, assim, o Grey lutou bastante, ele se superou e tal, mas a Júlia que fez o negócio acontecer, sabe? Nossa, chorei. Nossa, tem um rap do Grey, ouvi ele demais. Tipo assim, porque o pai dele fingiu que tava sendo controlado e na verdade não tava. Assim, Grey ganha uma tatuagem em seu braço e seu objetivo principal agora passa a ser derrotar o demônio IND. Natsu, Erza, Lucy, Laxus e Gadiel lutam contra os outros membros da Tartarus e vão vencendo um a um, restando apenas seu líder, Mardigear Tartarus, o líder do submundo. E para complicar um pouco mais as coisas, a tecnologia aparece e inicia um ataque. Natsu sente no fundo do seu coração a voz de Ignel, e a sua voz diz que chegou a hora de agir. Então Natsu tem um encontro mental com Ignel. Ignel diz para ele a importância do livro END e que ele deve encontrá-lo, mas não deve ler o seu conteúdo e muito menos destruí-lo. Mesmo unindo as forças com Sting e Rogue, os Dragon Slayers não conseguem fazer frente ao líder da guild Tartarus. Ignel se materializa e começa a lutar contra a tecnologia. Uma épica batalha entre os 2 dragões mais poderosos começa. O líder da Tartarus possui o livro END, e agora tudo está a um passo de dar errado. Todos os Dragon Slayers se encontram com seus dragões, e eles revelam que já não estão mais vivos, mas colocaram parte da sua própria magia dentro de cada um deles para que eles não se tornassem dragões ao usar a magia de Dragon Slayer. Grey, como novo Demon Slayer, se junta a Natsu e eles combatem Mard, o líder da Tartarus. Assim, foi possível derrotar o líder, porque Grey sofreu um grande upgrade de poder. Quando Grey finalmente resolve destruir o livro END, Zeref aparece e diz que ninguém vai tocar no livro.
Afinal, IND é muito importante para ele. Enquanto isso, nem mesmo Ignel foi forte o suficiente para derrotar a Acnologia, e assim, o pai de Natsu cai no chão sem vida. Diante do corpo de Ignel, Natsu promete derrotar a Acnologia. Zeref e a Acnologia vão embora, deixando seus inimigos para trás. Natsu, após perder Ignel, decide partir em um treinamento. Após a partida de Natsu, Makarov decide desfazer a Fartail, e cada um dos membros tomam caminhos diferentes. Quando Natsu retorna do treinamento, um ano depois, tudo que ele encontra na guild são apenas salas vazias. A Fartail já não existe mais. Natsu então decide procurar os seus amigos, e se encontra primeiramente com Lucy, que esteve esse tempo todo procurando saber o paradeiro de cada um dos membros da guild. Então eles partem em uma jornada para encontrar e reunir todos os antigos membros e refazer a Fartail. Wendy estava na Lamia Scale, e Gray havia saído em uma lua de mel com a Júvia. Até que a magia de demônio o corrompeu e ele se juntou a uma guilda das trevas. E ao se encontrarem com Gray, inicialmente parece que ele havia sido tomado pela magia de Demon Slayer e se tornado maligno. Porém, Natsu e os outros descobrem que, na verdade, tanto Gray quanto os antigos membros da Fartail estão em uma missão secreta de se infiltrar e derrotar as guildes sombrias de dentro para fora. Logo, cada vez mais membros da Fartail estavam se reunindo, e eles descobriram, durante a sua jornada, que Makarov desfez a guild para protegê-los, já que Zeref, liderando o gigantesco Império Álvares, estava decidido a atacar a Fartail, iniciando um grande conflito. Makarov preferiu se entregar sozinho, e assim protegeu todos os seus companheiros de guild. Ele acreditava que dessa forma, Zeref poderia desistir da ideia de atacar a Fartail. Os poucos membros da Fartail que se reuniram foram até o subterrâneo da antiga guild, praticamente abandonada, e descobrem lá a lágrima onde está o corpo de Mavis. Ele está cristalizado por magia escondido no subsolo há bastante tempo. E este também é um dos grandes objetivos de Zeref, obter o corpo de Mavis. Sendo assim, eles decidem se reunir, invadir o território inimigo e resgatar Makarov. Ao mesmo tempo, acontece uma nova reunião entre os 10 magos santos. Eles precisam montar uma estratégia caso Zeref realmente inicie um ataque com o todo-poderoso Império Álvares. Makarov finalmente consegue se encontrar pessoalmente com Zeref e passa a entender o profundo perigo que existe nesse momento. Zeref quer obter o Fire Heart, a magia infinita que está no cristal de Mavis. E isso, com certeza, é um dos maiores poderes de todo o mundo. Então, diante de todos esses fatos, Zeref declara o início da sua guerra. Antes que Zeref pudesse atacar Makarov, eles conseguem se infiltrar no Império Álvares e resgatá-lo. Agora, finalmente é revelado e publicado que IND significa Ethereus Natsu Dragnel, e que Natsu foi o demônio mais perfeito criado por Zeref, que ele fez com o rosto do seu próprio irmão. Ele seria a única criatura viva capaz de derrotar Zeref. E Zeref também revela que o seu verdadeiro nome é Zeref Dragnel. Já de volta a Fartail, com a guild quase toda remontada, o espírito de Mavis conta de seu passado com Zeref e de tudo que eles já viveram. E Zeref também conta para Natsu que após criá-lo, ele conheceu Ignel e pediu que o dragão cuidasse do seu irmão demônio. E também é aqui que Zeref esclarece para o Natsu que ele ajudou no plano dos dragões de enviar Dragon Slayers através do portão Eclipse. Fazendo isso, ele também sairia ganhando, já que Natsu, cumprindo essa missão, ficaria muito mais forte e poderia derrotá-lo. E que assim, sua ambição egoísta de finalmente ser eliminado aconteceria. Agora vem a parte mais complexa, onde Natsu deverá escolher o que fazer. Enquanto o Natsu está escolhendo, verifica se você está inscrito no canal se o YouTube não removeu sua inscrição. É muito importante que você esteja aqui quando eu lançar novos vídeos. O dilema de Natsu acontece porque se Zeref perder a sua vida, todas as criações de Zeref vão deixar de existir, incluindo IND, Ethereus Natsu Dragnel. Logo, Natsu passa a lutar contra Zeref, mesmo sabendo que esse vai ser seu fim, e essa foi a sua escolha. Assim, ele desperta as últimas chamas de Ignel, que dão um grande poder extra.
Esse poder único só pode ser usado uma única vez, e após ser ativado, o seu tempo de duração é extremamente curto. Porém, Happy observa de longe Natsu lutando e vê que existe a possibilidade de Natsu vencer usando aquele poder. Logo, Zeref se despede e agradece a Natsu por finalmente ter dado um fim para ele. Mas Happy entra no meio da batalha e leva Natsu para longe dali. Sendo assim, Happy não permitiu que Natsu eliminasse Zeref e salvou a sua vida, já que sem Zeref, Natsu com certeza iria desaparecer. Algum tempo depois, os membros da Fartale tiveram que lutar contra o Não, vou esperar. Spriggan 12, magos com poderes absurdos, extremamente poderosos que seguem Zeref. Após épicas batalhas e vendo que com certeza os inimigos venceriam, Makarov decide usar novamente a magia proibida que vai custar a sua própria vida. Makarov decide usar a Fire Law, uma magia que destrói todos os inimigos à sua volta. Porém, dessa vez são 100.000 inimigos e eles são pouco mais de 100 magos. Enquanto isso, Gray descobre que Natsu é o demônio IND e ele é um caçador de demônios. Logo, ele decide caçar e eliminar Natsu, já que Natsu é o grande problema desse mundo. Gray e Natsu começam a lutar, mas sua batalha é impedida por Erza Scarlet. Ela intervém e segura os dois. Erza, em lágrimas, pede que eles pensem melhor e que juntos procurem uma outra solução para isso. Na sequência, Wendy e Erza se encontram com Irene Belsarion, que é exatamente a mãe de Erza. Irene Belsarion já foi a rainha dos dragões e foi rejeitada pelo seu próprio povo após se tornar um dragão. E foi também Irene Belsarion que inventou a magia de dragão Dragon Slayer. Ela foi a primeira pessoa a obter esse poder. E ela conta para Erza que mesmo após Zeref a torná-la humana novamente, ela nunca mais teve paz, pois ela não conseguia dormir nem viver como uma humana normal. Então ela tentou tomar o corpo da sua filha. Porém, a magia deu errado e ela decidiu abandonar a bebê Erza. Essas palavras naturalmente deixaram Erza com muito mais ódio daquela mulher. Irene Belsarion toma o corpo de Wendy e luta contra Erza. E Wendy resiste ao controle de Irene, e elas acabam conseguindo derrotá-la na sua própria técnica de troca de corpos. No fundo, Irene Belsarion era uma boa pessoa, mas ela era assombrada o tempo todo pelo seu passado. Enquanto isso, Zeref atravessa facilmente todos os obstáculos e vai até a Fartale, obtendo assim o corpo de Mavis e usando a magia infinita Fire Heart. Zeref agora pretende usar o poder infinito de Mavis para criar um Neo Eclipse, um portal poderoso o suficiente para resetar todo o tempo do mundo e voltar à sua tranquila vida de criança com seus pais e o seu irmão Natsu. Ao mesmo tempo, Lucy encontram o livro IND, o misterioso livro de Zeref que foi usado para criar Natsu. Dentro dele, eles libertam o grande poder latente de Natsu. E por falar em Natsu, ele chega a Fartale e se encontra com Zeref na sua nova forma. Eles iniciam uma luta, e enquanto lutam, Lucy decide usar o livro IND para reescrever o futuro de Natsu, algo que gasta uma quantidade enorme de magia, além de fazer Lucy sofrer uma dor agonizante. Enquanto Natsu luta, ele decide queimar o seu próprio espírito e usá-lo em forma de magia. Natsu acredita que essa será sua última luta e desperta poderes inimagináveis. Zeref Um pouquinho antes disso, né, o Gray teve a ideia, né, de pegar, fazer com o Zeref o que a mestra dele fez, congelar o Zeref pra sempre. Só que ele ia morrer. Aí ele tá quase terminando de fazer o poder, o Natsu chega lá, esquenta ele e fala, mas por que? Nossa, gente, é muito lindo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as maiores rivalidades, né? Tem do Gray e do Natsu, né? E aí o Natsu vira pra ele e fala, por que você veio fazer isso? Você não é o meu amigo. Tipo, ia morrer, né? E que amigo morre e deixou... Ai, gente, foi muito, muito lindo.
Sério. Está na sua forma mais poderosa, com a magia infinita, e mesmo assim, Natsu consegue superá-lo e o derrota. Poder da Zeref, amizade. completamente derrotado e nos seus últimos momentos, é visitado pelo espírito de Mavis. Os dois conversam antes de partir desse mundo. Mavis diz que Zeref é o seu verdadeiro amigo, pois ele foi quem a ensinou a usar magia, e foi graças a essa magia que ela conseguiu proteger seus companheiros e até mesmo criar a Fartale. Foi tudo graças ao Zeref. E agora, a ambição egoísta do antigo mago amaldiçoado estava finalmente prestes a se cumprir. A maldição contraditória funciona de uma forma muito complexa. E Zeref, durante todo esse tempo, não havia entendido que para finalmente encontrar o seu fim, ele precisava encontrar alguém que o amasse de verdade. Esse amor responderia à sua maldição contraditória e acabaria com a sua vida. Essa pessoa é exatamente Mavis Vermilion. Após o desaparecimento completo de Mavis e Zeref, sobrou apenas um inimigo para ser vencido: Acnologia. Todos os Dragon Slayers se reúnem e decidem enfrentá-lo, todos ao mesmo tempo. Nem mesmo todos os Dragon Slayers juntos são suficientes para vencê-lo. Ele tem vantagem sobre todos eles. E então, finalmente eles decidem atacar um único ponto juntos, todos com o máximo do seu poder. Para isso, todos os Dragon Slayers concedem suas magias para Natsu, que consome e aprende a usar toda a magia de todos os Dragon Slayers que existem na sua era. Ao reunir o poder de todos, Natsu dá o último golpe em Acnologia, concentrando toda a magia de Dragon Slayer em um único ponto e o derrota. Após a derrota de Zeref e Acnologia, os dias se passam e eles decidem fazer uma grande festa em comemoração. Nessa festa, Mavis e Zeref são vistos reencarnados, como criaturas sem magia e sem nenhuma lembrança das suas vidas anteriores. Tudo indica que eles reencarnaram exatamente na mesma idade que morreram, com a mesma aparência. Alguns casais bem interessantes também são revelados. E por falar em revelação, Levi fala para Gadiel que está esperando um filho dele. Com a Fartale completamente remontada, Natsu pega uma missão chamada a Missão dos 100 Anos. E para variar, ele invade a casa de Lucy. Ele diz como ela é importante para ele e a arrasta para essa nova missão. Veja o vídeo que eu vou deixar passando aqui na tela com 100 curiosidades de Fartale, que lá a gente fala muito sobre isso. Essa história não termina aqui, ela termina na missão de 100 anos que o Natsu acabou de pegar. E o mangá continua essa história. No momento que eu tô lançando esse vídeo, ainda não saiu a adaptação para anime, mas tá para sair. E se você gosta de Fartale e resumos de animes, se inscreva no canal. Bom, muito bom, né? Uma pessoa fazer um vídeo desse maravilhoso é realmente muito obrigado. Sério, incrível, incrível, muito nostálgico, muito importante. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei com vontade de assistir agora, né? Eu não assisti um episódio de Fairy Tail dublado, mas provavelmente eu vou ter que dar um jeito de assistir, né? Porque muito bom. Bom, o autor, né, de Fairy Tail estudou junto com o autor de One Piece, né? Só que ele não aprendeu com o Eiichiro Oda, né? Ai, ai. Então, assim, o Natsu e o Luffy, eles têm muita coisa em comum, os protagonistas, além de ser shonen e tal, até a história também. Só que o Natsu é muito poder do protagonismo, gente, é muito poder da amizade, sabe? É muito discurso no jutsu, é muita coisa, tudo do Natsu, sabe? Não que faz ser ruim, né? Porque a gente já sabe que a proposta de Fairy Tail é realmente essa, né? Não vou cutucar Dragon Ball, não vou cutucar Dragon Ball. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que arrumar esse over, tá ridículo, né? Ai, ai. Vejam o react do resumo de One Piece, a choradeira durante o react, né? Do resumo de One Piece, porque ficou muito da hora. Um beijo pra vocês, quem com Deus a gente se vê por aí. Tchau, tchau.